Bom dia, meus internautas. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Com os olhos vermelhos, cansado de chorar, quero sorrir, era uma lindíssima canção cantada pelo rei Roberto Carlos. Eu estou aqui diante de mim na minha, como se diz, na retaguarda aí, o brasão dessa bandeira aí corintiana. Contando história e falando história, eu vou colocar agora por cima do óculos de grau os piscinês para poder fazer o meu depoimento exclusivo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre decidi as minhas posições, seja ela qual fosse. Em 2008, eu tive uma grande decepção com a seleção brasileira de futebol. Eu era um daqueles torcedores fanáticos que realmente vestia a camisa da seleção brasileira de futebol. Então, em 98, eu tive uma decepção calorosa quando a gente perdeu para a França. Ali eu vi que o Brasil colocava-se nome em jogadores e etc, etc. Não vou fazer mais comentários. Aí eu comecei a... jamais deixaria de ser brasileiro, porque eu sou brasileiro nato de coração. Sempre tenho o meu brasão, por onde eu ando, eu sempre estou aqui, balançando e tremulando essa bandeirinha maravilhosa, magnífica, que chama-se Brasil. O Brasil brasileiro, nos meus bordões, eu sempre digo: avante Brasil! Você brasileiro, eternamente brasileiro, um país maravilhoso e espetacular. Estou aqui no meu quintal, ultimamente sempre essa época de verão, dessa dormidinha básica aqui, como já todos já sabem, aqui debaixo do meu pé de acerola aqui, e ali na adiante pé de maçã. Também aqui é os olhos do profeta, ali em cima ali, dá você ver os olhos do profeta, que eu estou terminando aqui o meu galpão. E aqui por trás de mim hoje está a bandeira aqui do Corinthians. Me denomino um corintiano, mas não aquele pé roxo. Sou um torcedor que torço pelos times, tenho garra, mas quando me decepciona eu mudo de opinião. Sempre carreguei desde o interior, quando pequeno, quando jovem, escutava jogo pelo rádio e tudo mais. Eu era abecedista. Abecedista nato de coração, daqueles que amavam mesmo futebol. Ora, era uma criança, mas já tinha essa intuição de ser abecedista. O irmão meu era americano, minha mãe era americana, assim que torcia. Meu pai não dava trela, mas minha mãe era americana. Torcia pelo América aqui do Rio Grande do Norte, e eu torcia pelo ABC. Mas não havia rivalidade, porque eu era muito criança. E o tempo foi passando, as coisas foram se modulando, vim para Natal. Uma certa vez, eu fui assistir um jogo de América e Desportiva. Pela primeira vez eu entrei quando era o antigo Castelão, que depois colocaram para Machadão, que hoje é a Arena das Dunas, que até o presente momento não fui ainda, não conheço a Arena das Dunas por dentro, só por fora. Mas aqui conheci o primeiro estádio de futebol aqui do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, que praticamente está abandonado hoje. Eu sempre torcia muito pelo ABC. Depois que adotaram a questão de séries, né? As coisas mudou. O ABC se torna o maior time do Brasil com mais títulos estaduais, bateu recorde. Fez turnê, andou muito, era abecedista mesmo nato. Fui uma certa vez, como eu estava comentando, assisti o jogo de América e Desportiva. Pela primeira vez, meu irmão americano me levou para eu conhecer o Castelão. Eu fui. Só que eu não disse a ele nada, mas eu torcia pelo Desportivo. Ele vinha caindo sobre mim assim, e eu torcendo pelo Desportivo. Depois eu disse a ele disse nunca mais me levava para o Castelão. Mas eu já sabia aí. Eu era um garotão, tinha 14 anos, mas já sabia aí que eu vim do interior, na casa do meu pai, com 14 anos, para estudar na casa dos meus irmãos. Agora, voltando e reformulando a história, eu era abecedista mesmo de coração. Quando aumentou a série, que mudou agora para a série, lá se vai, o ABC nunca chegou à primeira divisão. O América já chegou, o ABC nunca chegou. E o ABC foi decaindo, chegou até a série D.
Ao ABC cair na Série D, aquilo me decepcionou. Eu fiquei muito triste, porque os maiores times do Rio Grande do Norte são o ABC América. Tem Alecrim, tem Fosse Luz, tem Baraúnas de Mossoró, tem Potiguar de Currais Novo. Tem uma série de timezinhos. E tem outros agora, tem o tal de Globo, do Ceará Mirim. E muitos times que tem aí, outros já caíram, depois subiram. E eu era ABCdista. Mas com essa derrota, com essa caída do ABC, não subiu, não caiu, eu fiquei tão decepcionado, mas tão decepcionado mesmo, que eu abandonei o time. Mas eu quero dizer, por que abandonou? Mas o torcedor que é torcedor não vai, não. Para mim foi uma vergonha, para mim é uma vergonha. Os maiores times do Rio Grande do Norte, chamados de ABC América, não se conseguem se manter numa primeira divisão, nem ficando só por lá, só para ficar mesmo. É o estado do Rio Grande do Norte. Não tem um representante atualizado na primeira divisão. Série B, Série D, às vezes Série C. E o ABC, pronto. Depois que ele caiu para a Série D, eu fiquei tão decepcionado que eu disse, a partir de hoje eu não torço mais por essas bugigangas, que sabe para mim umas bugigangas. Não torci mais pelo ABC, não escuto mais jogos aqui. Fiquei totalmente chateado. E eu cultivava assim, São Paulo, eu cultivava São Paulo e cultivava, e era mais pela uma garota que eu conheci nas antigas, eu fiquei apaixonado por ela e terminei me apaixonando pelo Corinthians, que ela era corintiana. Aí passei a ser coringão, ó. Defender os laços e guardar a bandeirola sempre no meu quarto, na porta do meu quarto, a bandeira do Corinthians ali, papá, mas ontem, dia 3 de novembro de 2019. Olha só. Decepção total. Para mim foi uma decepção calorosa. Por isso eu vim dormir hoje aqui, já estava dormindo, e coloquei, estava com pano sem nada, sempre a ver botar a bandeira do Brasil, mas não coloquei dessa vez, eu só estou com uma, tá ali, rasgou, vou comprar outra. Mas tive a bandeira aqui. E eu decidi, a partir de hoje, essa bandeira que você está vendo aí, com esse brasão de Corinthians, esse monte de estrelas aí, eu abandonei o Coringão. Está abandonado por mim. A partir de hoje, eu, Vicente Francisco da Silva, não torcerei mais pelo Corinthians, não levantarei mais brasões, não levantarei. Essa bandeira vai ficar aqui, até o sol rasgar, até ela se acabar aí. Porque eu fiquei super decepcionado, 4-1. 4-1, perdeu para o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo está embalado, está com um bom time e tudo mais, mas é vergonhoso. A segunda maior torcida do Brasil não segurar 1-0, 2-1. Era um placar que era até comestível. Mas 4-1, vergonhosamente. Vergonhosamente. São pessoas que estão prontas para ganhar e perder. Já não torço com mais fervor pela seleção brasileira. Desde 98 já não era tão embalado, mas ainda dava umas pedaladas ainda, torcendo com o coração meio machucado pelos acontecimentos. Mas depois que eu levei uma surra dentro de casa de 7-1, vergonhosamente, na Copa dentro de casa, quando a gente perdeu para o Uruguai de 2-1, no Maraca, foi concebível. Eu não era nascido ainda, mas eu vi a história. Mas 7-1 dentro de casa, levou para a Alemanha, uma goleada mesmo histórica. E depois ainda perdeu ainda para o outro time, que eu até esqueci o nome agora, então eu não acompanhei mais a Copa. Olha, eu tive aqui um probleminha, ó, aqui, não dá para ver direito, meus internautas, aqui assim, ó, eu ajeito aqui o dedo, ó. Esse dedinho aqui, ó, quase eu perdi esse dedo aqui, ó. Esse aqui, quase eu cortava esse dedão aqui, ó. Quase. Sabe por quê? Hasteando a bandeira brasileira ali, ó.
naquele mastro lá em cima, onde eram as antigas rádios comunitárias, ali, ó. O ferrão desceu, eu dei um vacilo, quase perdi o dedo na Copa do Mundo. Chorei feito um neném, porque eu ainda levantei a bandeira. Eu estava em casa, gente. Nós estávamos em casa. Levamos 7-1 vergonhosamente. Então esses caras nem chega a soberania de quem? Do Pelé, do Garrincha, do Tostão. Uma seleção também de ouro, que também não ganhou Copas, mas também fez bonito em toda a sua passagem. Quando eu era menor, criança, rapazote, que eu comecei a acompanhar o futebol mesmo, assim, entender alguma coisa de futebol. Em 78, mais ou menos, televisão colorida, preto e branco no interior, aconteceu um fato histórico. O alto-falante da televisão queimou. Era com motor, um motor ligado. Então colocamos o quê? A imagem da TV, preto e branco, na cooperativa lá em Dom Marculino, preto e branco, e um rádio em cima da TV para a gente assistir o jogo. Em 78 eu era uma criança, um rapazote bobo ainda. 78, eu lembro dessa passagem. Preto e branco, com um rádio em cima, diga aí, o narrador numa disparada e a bola rolando devagarzinho. A diferença da narração do rádio para a narração de uma televisão. Em 92, olha só a data, em 78. E 98 a decepção quando o Brasil perdeu ali, que Ronaldinho, o fenômeno, foi grogue. Ali foi responsabilidade de alguém por ali, que deixou ele jogar grogue, não colocou os jogadores bons que tinha na época, e aconteceu aquela fatalidade, perdemos lá. Eu comecei a ver, a conhecer as maracutaias do Brasil, do futebol brasileiro. O saudoso João Saldanha era um nático, fanático, magnífico comentarista, que ele não tinha papas na língua, ele dizia. Comentava mesmo. O Galvão Bueno, um grande narrador, mais um grande narrador, narra. Mas eu comecei também a ficar decepcionado com o Galvão, quando o Galvão não passou a falar a verdade. Encobrir algumas coisas e maquiar jogadores. Então, essa turma não chega aos pés do Rei Pelé, não chega aos pés do Garrincha, não chega aos pés de Tostão, do bigodudo Rivelino, do Zico, do Sócrates, caras que jogaram do Júnior, que não foi uma época muito boa, eles não conseguiram ganhar porque houve maracutaia, houve um monte de coisa, houve roubalheira dentro de campo, que o Brasil chegou às vezes não ganhar, por causa de falta de coisa. Mas que futebol nós sempre tivemos. Hoje em dia está mascado. Os jogadores jogam só com o peso do dinheiro e da mídia social. Não é mais aquele jogador que joga por amor. Eu estou fazendo esse desabafo aqui, e vou jogar na minha rede social, porque é um desabafo de um brasileiro com 54 anos de história. Seria 51, mas meu pai me deu uma repaginada, nós fomos 14 filhos, e quando papai foi resistiu errar, errou as datas. Então eu tenho 4 anos, sou 4 anos mais novo, teria 51 anos hoje, mas tenho 54 anos, 55 anos, documentadamente, porque está no registrado. Mas biologicamente eu teria 51, completei 51 agora. Mas não importa o que está no papel. Seria balela dizer, muita gente fala, não, mas quer ser novo. Não, eu sou o que eu sou, porque é o que eu sou. Foi o que aconteceu quando meu pai é de 1921, minha mãe é de 27. Imagina aí, 14 filhos, ter que registrar uma turma, depois outra turma, viemos em caçoar de jumento, uma turma no caçoar, outra noutra, vinha aquela galerinha, ele registrou um bocado, depois outra, aí a data eles embolou. Mas resumindo a história, eu tive essas decepções, e agora, essa para mim foi crucial. 4-1 levou essa pisa do Flamengo. O time bom, eu não tenho nada contra o Flamengo, sou um esportista, gosto do futebol, não me envolvo totalmente, 100%, mas torço. Mas a partir de hoje, Corinthians,
Estou fora, não torcerei mais pelo Corinthians. Não usarei mais esse brasão. Vai ficar aqui no meu quintal. Essa bandeirola, vou pregá-la de prego até que o sol a deteriore. Porque era assim. Agora eu vou estar sem clube. Vou sondar qual é o clube que eu vou torcer. Não sei se eu volto a ser São Paulo, mas o Corinthians eu não vou mais torcer. Por quê? Porque foi vergonhosamente. São 11 jogadores, 11 de um lado, 11 do outro. Gente, os caras estão ali para jogar. Agora levar uma surra de 4-1. Aí, tenha paciência. Para mim, já deu. Nunca me manifestei muito, nunca fiz muito barulho, fanfarra, mas agora é a minha opinião sobre a torcida, sobre o torcedor, falando melhor dizendo. Abandonei a ABC, não torço mais fervorosamente pela seleção brasileira, mas sou brasileiro. Na Copa da Rússia eu era russa. Só para dizer que era, mas ser brasileiro de sangue nato, mas torceu. Não torço mais. Não choro mais. Não vou mais quase perder o dedo cantando o hino nacional, levantando o bastão aqui para cantar o hino nacional. Vou cantar o hino nacional por outras razões, por outros motivos, mas não por futebol. Meu pai dizia que futebol não andava camisa a homem. Ele estava equivocado, dá sim. Os melhores salários do Brasil e praticamente do mundo estão no futebol. O cara ganha milhões e milhões jogando. É por isso que não tem mais amor à camisa. O grandioso Pelé, Edson Arantes do Nascimento, conseguiu fortuna, estava bem financeiramente, mas não foi jogando no período. Foi com as propagandas que ele fazia e pela personalidade que ele sempre foi. Tem pessoas que criticam ele, dizem que não, porque quem fez Pelé foi Garrincha. Não, gente, sem ilusão. Garrincha não fez Pelé. Pelé já sabia o que queria ser. Pelé era disciplinado. Um jogador de disciplina, um jogador que fazia porque sabia fazer. Estava no momento certo, na hora certa. Ele estava naquele momento, no lugar certo, com a equipe boa. Evidentemente, ele sabia fazer gol. Sabia driblar, era um lutador, um batalhador com a bola no pé. E disciplinado, gente. Quem não conseguiu êxito no futebol, não venha culpar A e B, culpe-se. Porque cada um somos responsáveis pelos nossos atos. Não é fulaninho, nem ciclano, nem beltrano, somos nós. Então está aqui a minha declaração. Eu aprontei-me hoje para vir para cá. Não assisti o jogo. Só vi a goleada. E me decepcionou. Se tivesse perdido de 1-0, 2-1... 3-2, aí sim, eu disse, não, o time lutou, mas o time levou 4-1, meu amigo, patinou dentro de campo. Então, Corinthians, bye, fui, saí, quase 20 minutos dessa declaração, mas estou dizendo os meus pontos de vista, minhas opiniões. Era abecedista nato, torcia pela seleção, só faltava morrer. Uma certa vez, cheguei lá em 82, lá em casa, não tinha televisão, assistindo na casa do vizinho. Uma menina chamada Gileuza estava lá, eu estava assistindo o jogo, Brasil e Itália, mais uma vez. Foi Brasil e Itália, foi em 2002. Assistindo o jogo, quando eu cheguei em casa, a Gileuza ficou mangando que o Brasil perdeu. Depois, sabe o que eu fiz? Eu tinha 16 anos. Eu expulsei Gileuza lá dentro de casa. Mamãe disse, meu filho, você estava ficando doido. Mamãe, ela veio botar azar aqui, dizer que o Brasil ia perder e perdeu. Expulsei ela. Tá vendo? Como eu era? Louco pela seleção. Ficava nervoso. Mas agora, seleção assisto por assistir, não me comovo mais, não me perco mais meu tempo. E agora eu torcia pelo Corinthians, aquele torcedor bem... Mas agora...
zerou. Não quero mais torcer pelo Corinthians. Bandeirola vai ficar aqui até se rasgar, até desaparecer, desbotar, o sol levar, pronto. É uma forma de desabafo meu, saindo da pista corintiana. Eu não sou mais corintiano, não falarei mais em Corinthians a partir de hoje. Bye bye, Solon.